Os sacerdotes brahmanas, os governantes kshatriyas, os comerciantes vaixyas e os trabalhadores e artistas shudras se distinguem por suas qualidades de trabalho, ó castigador do inimigo, de acordo com os modos da natureza. Brahmana kshatriya visham shudranam cha parantapa karmani pravibhaktani swabhava prabhava irgunai. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 41. Não tem explicação, Brima. Não tem explicação. Mas Prabhupada falou que cada palavra deste verso, né, é um mundo de conhecimento. E é mesmo, viu, Prabhupada? Bom, Prabhupada sabe tudo e mais um pouco. Então você vê, ó, os sacerdotes brahmanas, eles são os cabeças da sociedade. Na cultura védica são os cabeças da sociedade. Então os governantes, que são os kshatriyas, eles se orientam por um conselho de sacerdotes brahmanas, para não fazer bobagem, né, como os governantes fazem no mundo inteiro. Então, se os governantes se orientam pelos sacerdotes brahmanas, o negócio dá certo. Agora, se os governantes não se orientam por um conselho formado de sacerdotes brahmanas, o mundo vira isso aí que você está vendo, que você está vivendo. Não funciona, né? Enquanto não adotar o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, a sociedade não passa de uma sociedade de cães e gatos. E os cães e gatos vivem brigando. O que os governantes fazem no mundo inteiro? Brigam uns com os outros, não é isso? E quem se ferra é o povo. O povo é que paga a conta. É os Shudras. Nessa era de Kali Yuga só nasce Shudra, artistas e trabalhadores. Então, quem está no poder? As pernas. As pernas estão no poder, Bimala. Um querendo passar a perna no outro. É porque o corpo social deve ser formado por cabeça, os sacerdotes brahmanas, governantes, que são os braços da sociedade, do corpo social, vaixas, que são o estômago da sociedade, e as pernas do corpo social, que são os artistas e os trabalhadores. Na verdade, os trabalhadores, né? Então, o que acontece? O corpo social só tem pernas. Então, o que acontece? As pernas vivem dando pernadas uma no outro. Um quer passar a perna no outro. Imagina um corpo só com pernas. Imagina as pernas andando cai no buraco, vai para o caminho errado, não sabe o que está fazendo e quer passar a perna um no outro, dá pernada, dá patada. Não tem como dar certo, né? Um corpo social só com pernas. Por isso que deve-se adotar o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, para que o corpo social tenha cabeça, ombros, braços, estômago e pernas. Aí funciona. Aí cada pessoa vai agir e trabalhar de acordo com sua natureza. E aí vai viver satisfeito. Porque senão, meu amigo, todo mundo sem esse sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, onde todo mundo é ocupado para a satisfação de Deus, então todo mundo vive feliz, em paz, satisfeito aqui e agora. Mas sem esse sistema, todo mundo vive insatisfeito, com medo, com ansiedade, dando pernada, caindo nos buracos, pegando o caminho errado, e não tem como dar certo. Não tem como dar certo em nenhum nível da sociedade.
Tá, lê mais e fala menos. Tá bom, vou ler o próximo verso. Aí eu não falei, lemos o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 41. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Estas são as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas trabalham, que são os cabeças da sociedade. Tá vendo, Bimala? Isso aqui é o mínimo, né? Os sintomas mínimos para quem é um sacerdote brahmana de verdade. E o mais importante aqui, né? Uma pessoa pura, que tem pureza, e são os professores da sociedade humana, porque para ensinar, a pessoa tem que dar exemplos, né? Mas infelizmente você vê o nível de quem ensina, socorro. Bom, primeiro que não sabe nem o que está fazendo. Você vira e mexe na televisão, precisamos qualificar nossos professores, precisamos especializar nossos professores, precisamos mudar, não sei o quê. Sempre está precisando, nunca chega a uma conclusão correta, né? Então, os professores da sociedade, além de todos os sintomas aqui dos sacerdotes brahmanas, que são tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade, estas são as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas trabalham. E eles são os professores de toda a sociedade, né? Inclusive que a gente acabou de falar, né? Um conselho de sacerdotes brahmanas que orientam os governantes para governar o país. Aí dá certo, se não for assim nunca vai dar certo. E como todo mundo pode ver, está dando cada vez mais errado. Por quê? Porque os governantes não são orientados por um conselho de sacerdotes brahmanas. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades de trabalho para os governantes da cultura védica. Olha o sintoma de um governante de verdade. Agricultura, a proteção das vacas e o comércio são as qualidades de trabalho para os comerciantes, os vaixas. Está vendo como o Prabhupada falou na aula? Não falou nos seus livros, pronto. Tudo que ele tinha para falar, ele falou em seus livros. Ele falou que os vaixas, os comerciantes, não está escrito aqui em lugar nenhum da cultura védica, industriais. Indústria é uma coisa demoníaca. Então aqui, os comerciantes, os vaixas, eles cuidam da agricultura, da proteção das vacas e o comércio. Essas são as qualidades de trabalho para os comerciantes. E para os artistas e trabalhadores, há o labor e o serviço às outras classes. E os artistas são os bobos da corte, né, que distrai toda a sociedade. A classe baixa, artistas e trabalhadores. Os sintomas dele: achar um bom patrão, um bom amo e servi-lo. Tá, já parei de falar. Nossa, hoje nem comecei a falar, Bima. Foi isso, né? Tá, sim senhora. Não, já foram. Já mandou parar, já parei. Agora até mudei aqui, até perdi onde estava. Você mandou parar, então vamos continuar lendo agora. Mais um pouco do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então nós paramos onde, hein? Aonde Mike Robinson responde e pergunta: sim, mas além de dar iluminação transcendental, vocês também estão interessados no bem-estar físico das pessoas? E Srila Prabhupada responde:
o bem-estar físico acompanha automaticamente o bem-estar transcendental. E Mike Robinson pergunta: e como é que isso funciona? E Prabhupada responde: suponha que você possui um carro, assim você naturalmente cuida do carro como também de si mesmo. Mas você não se identifica com o carro. Você não diz, eu sou este carro. Isto é absurdo. Mas isso é o que as pessoas estão fazendo. Elas estão cuidando demasiadamente do carro corpóreo, pensando que o carro é o eu. Elas se esquecem de que são diferentes do carro, de que são almas transcendentais e têm uma função diferente. Assim como ninguém pode ficar satisfeito bebendo gasolina, do mesmo modo ninguém pode ficar satisfeito com atividades corpóreas. É preciso descobrir o alimento adequado para a alma. Se uma pessoa pensa, eu sou um carro e preciso beber esta gasolina, ela é considerada insana. Semelhantemente, uma pessoa que julga ser este corpo e tenta ser feliz com prazeres corpóreos também é insana. E Mike Robinson pergunta: há uma citação aqui a respeito da qual eu gostaria que o senhor comentasse. Alguém de seu movimento Hare Krishna deu-me este folheto antes desse nosso encontro. E uma das coisas que o senhor diz aqui é que a religião não passa de sentimentalismo se não tem uma base racional. Poxa vida, isso aqui é outra máxima. Vou printar aqui, peraí, Bíblia. É só o que tem por aí, né? É só o que tem por aí. Sentimentalismo ou fanatismo. Porque sem filosofia... Bom, Prabhupada vai falar aqui, Bíblia. O Senhor diz aqui que a religião não passa de sentimentalismo se não tem uma base racional. O Senhor poderia explicar isso? E Srila Prabhupada responde: a maioria das pessoas religiosas dizem, nós cremos, mas qual é o valor desta crença? Pode ser que você creia em algo que não seja realmente correto. Alguns cristãos, por exemplo, dizem, nós cremos que os animais não têm alma. Isto não é correto. Eles creem que os animais não têm alma porque querem comer os animais. Mas na realidade os animais têm alma. E o Mike Robinson fala: como o senhor sabe que o animal tem uma alma? E Prabhupada responde: você também pode saber. Aqui está a prova científica. O animal come, você come. O animal dorme, você dorme. O animal faz sexo, você faz sexo. O animal se defende, você também se defende. Então, qual é a diferença entre você e o animal? Como você pode dizer que tem uma alma e que o animal não tem? E Mike Robinson responde e pergunta, né? Posso compreender isso perfeitamente, mas as escrituras cristãs dizem 3 pontinhos. E Prabhupada fala: não me venha com escrituras, este é um tópico de senso comum, tente compreender. Escritura de 5ª classe, não, 3ª classe, Bímola. Escritura de demônios também, só desorienta, né? Faz essa bagunça aí que está no mundo inteiro, um brigando com o outro, todos brigam e ninguém tem razão. Prabhupada responde: não venha com escrituras, este é um tópico de senso comum, tente compreender. O animal come, você come. O animal dorme, você dorme. O animal se defende, você se defende. O animal faz sexo, você faz sexo. Os animais têm filhos, você tem filhos. Eles têm um lugar para viver, você tem um lugar para viver. Quando o corpo do animal se fere, sai sangue. Quando o seu corpo se fere, sai sangue. Assim, encontramos todas estas semelhanças. Agora, por que você só nega esta semelhança para a presença da alma? Isto não é lógico. Você já estudou lógica? Em lógica há uma coisa chamada analogia. Analogia significa tirar uma conclusão a partir da descoberta de muitos pontos em comum. Se há tantos pontos em comum entre os seres humanos e os animais, por que negar uma outra semelhança
Isto não é lógica, isto não é ciência. E o Mike Robinson fala: mas se o Senhor pega este argumento e o usa de outro modo, 3 pontinhos. E Prabhupada fala: não há outro modo. Se você não argumenta baseando-se na lógica, você não está sendo racional. E Mike Robinson fala: sim, está certo, mas vamos partir de uma outra hipótese. Suponhamos que a presunção de que o ser humano não tem alma. Aí Prabhupada fala: então você tem de explicar qual é a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. Eu expliquei isto no início. Logo que a força viva, a alma, vai-se embora do corpo, até mesmo o mais belo corpo perde o seu valor. Ele é jogado fora e ninguém liga para ele. Mas se eu puxar o seu cabelo agora, você vai querer brigar comigo. Essa é a distinção entre um corpo vivo e um corpo morto. No corpo vivo existe a alma, mas no corpo morto não. Logo que a alma deixa o corpo perde o seu valor e perde a sua utilidade. É muito simples compreender isto, mas até mesmo os maiores dentre os assim chamados cientistas e filósofos são demasiado estúpidos para compreender isto. A sociedade moderna está numa situação muito abominável. Não há ninguém que seja realmente inteligente. E Mike Robinson pergunta: o senhor está se referindo a todos os cientistas que não conseguem perceber a dimensão transcendental da vida? E Prabhupada responde: sim. Ciência verdadeira significa conhecimento de todas as coisas materiais e transcendentais. E Mike Robinson pergunta: mas o senhor foi um químico na vida civil, não foi? E Prabhupada responde: sim. Anteriormente fui um químico, mas não é preciso ter muita inteligência para se tornar um químico. Qualquer homem de bom senso pode fazê-lo. E Mike Robinson pergunta: mas presumivelmente o senhor acha que a ciência material também é importante, mesmo que os cientistas de hoje sejam estúpidos? E Srila Prabhupada responde: a ciência material só é importante até certo ponto, não é sumamente importante. Mike Robinson responde e pergunta: compreendo. Permita-me voltar a uma pergunta que eu tinha feito antes. Quando estávamos discordando alguns minutos atrás, o senhor dizia: não venha com escrituras, este é um tópico de senso comum. Mas que papel representam as escrituras em sua religião? Quão importante elas são? E Prabhupada responde: nossa religião é uma ciência. Quando dizemos que uma criança cresce transformando-se em adolescente, isso é ciência, não é religião. Toda criança cresce transformando-se em adolescente. Onde entra a questão da religião aí? Todo homem morre. Onde entra a questão da religião aí? E quando um homem morre, o corpo torna-se inútil. Onde entra a questão da religião aí? Isso é ciência. Quer você seja cristão, hindu ou muçulmano, quando você morre, seu corpo torna-se inútil. Isso é ciência. Quando seu parente morrer, você não poderá dizer: nós somos cristãos, cremos que ele não morreu. Não, ele morreu. Quer seja ele cristão, hindu ou muçulmano, ele morreu. Então, quando falamos baseando-nos neste princípio, que o corpo só é importante enquanto a alma está no corpo. Quando a alma não está presente no corpo, este é inútil. Esta ciência é aplicável a todos e nós estamos tentando educar as pessoas baseados nisto. E Mike Robinson pergunta: mas se eu o compreendo corretamente, parece que o Senhor está educando as pessoas baseado em... Você nem deixou o cara fazer a pergunta, Bimala. Socorro, Krishna. Vamos parar nessa pergunta da página 13. Deixa eu fazer de novo a pergunta. Mas se eu
O compreendo corretamente. Parece que o Senhor está educando as pessoas baseado em princípios puramente científicos. Onde entra a religião nisso tudo? Bom, gente boa, esse livro A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, tá? Estou prestando atenção aqui, Bima. Tá. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial, de luxo, econômica e se tiver em estoque no sebo. Então está aí as 3 opções, é só você clicar nessa foto. Já encomenda aí uns 2 ou 3 econômicos, dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Tá, tô indo na agenda. Tá, F5. Nunca está atualizado. Pelo menos está salvo? Está salvo. Nossa, não é fácil não, hein? Tá louco, hein, Bímola? Bom, primeira coisa aqui, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais? O nosso muito obrigado ao Marcelo Miranda e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Que mais, Bímola? Tem aniversário aqui neste sábado, dia 17. Quem está fazendo é o Felipe Ribeiro de Paula Nascimento e a Carolina Silva Rocha de Oliveira de São Gonçalo, Rio do Ouro, Rio de Janeiro. Poxa vida, que legal. Vou mandar um abraço aqui para todos os cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas. Tá bom, já parei de falar. Então canta parabéns para ele aí, Bímola, já que você está me pressionando aí. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, celebrando de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Parabéns, Felipe Ribeiro de Paula Nascimento e Carolina Silva Rocha de Oliveira. Que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bímola? Há um Hare Alô no YouTube. Ó, você tá enrolando, hein? Vai dar problema. Depois você fala que eu que atraso o programa aí, hein? Aí é só não falar muito. Tá bom, o culpado sou eu. Já tá falando que o culpado sou eu. Aqui, deixa eu ver aqui. Antônio Alves comentou, nós postamos aí o Prabhupada Lilamrita, volume 17. Estamos colocando a coleção inteira aí. E o Antônio Alves comentou, né? Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jaya é vitória. Glórias, todas as glórias, né? Todas as glórias a Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. A sua xará Vera da Silva comentou, bom dia daqui da Holanda. Deixa eu ver aqui. Ih, apertei o botão errado aqui, Bímola. Nossa, não era para apertar aqui. Peraí, deixa eu sair daqui e voltar. É só ir e voltar. Tinha 8 comentários. Hugo Bastos, seu consultor número 9, comentou 17:33, 17:34, e como acreditar numa escritura perfeita que foi feita por Deus? E como se comprova isso? Ou preciso usar a fé, porque se assim for independente das 3 pontinhos. Então, tem provas arqueológicas disso, né? Então não é só uma teoria. Então tem o local que foi falado, o local que foi escrito. Foi escrito por encarnação literária de Deus, Srila Vyasadeva. Krishna veio, o próprio Deus Supremo fez, se você conhecer Krishna, né, através dos livros, através da história, você vai ver que ninguém foi mais poderoso que ele, ninguém foi mais bonito que ele, ninguém foi mais inteligente que ele, ninguém foi mais... Vixe, não dá para parar de falar mais. Então, você vai poder constatar que na história do mundo não houve ninguém mais perfeito, mais completo, mais forte, mais poderoso, mais rico, mais tudo que ele. Então ele só pode ser Deus, porque uma pessoa assim só pode ser Deus. Ninguém consegue ser o mais rico, o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais renunciado, o mais humilde, mais tudo. Por um ponto, por um lado. Então tem a história onde foi falado esse livro, o Bhagavad Gita como ele é. E quem escreveu foi a sua encarnação literária, Vyasadeva. Ele escreveu todos os Vedas. Então, se você ler os Vedas, é porque todo livro tem o seu autor, né? Muita gente não entende isso. Tem outras escrituras e outros livros, e todos eles têm os seus autores. Então, o autor do Bhagavad Gita é o próprio Deus, Krishna. Então, se você ler sobre ele, vai ver que realmente não tem nada nem que se assemelhe, nada nem igual, muito menos superior. Então você vai comprovar isso através da sua leitura de conhecimento, né? Conhecer Deus, conhecer Krishna. Você fala realmente, quando você lê um verso do Bhagavad Gita, você fala, nossa, uma pessoa comum nunca poderia falar um negócio desse, e por aí vai, né? Então, o que mais, Bímola? Bom dia, aqui da Holanda, a Vera da Silva comentou. O Antônio Alves comentou, Jai Prabhupada. Deixa eu ver aqui. É isso aí, terminou. Então é isso aí, né? Como a gente repete aqui também, essa é uma ciência, né? A ciência transcendental de Deus. E toda ciência tem a teoria que nós acabamos de falar, né? Se você ler, você vai entender toda a teoria. Se você pôr em prática o que está sendo falado, você vai experimentar esse resultado prático. Deus é para ser experimentado, não só teorizado. Então é isso, ciência é isso. Teoria, experimento prático e resultado prático. Se você experimentar essa teoria, fazer experimentos, você vai colher o resultado e você vai experimentar Deus
e ter certeza que Krishna é o Deus Supremo, o Pai de todos e a causa de todas as causas, por experimentá-lo, e não só como as pessoas fazem, né? Teorizam sobre Deus e especulam sobre Deus e não sabem nada sobre Deus. Então no Gita fala tudo, onde ele mora, o que ele está fazendo, o que ele gosta, com quem ele está. Como o Prabhupada falou, né? Nós damos o nome de Deus, o endereço de Deus, as formas de Deus, os detalhes de Deus, as preferências de Deus, os gostos de Deus, o que ele deseja, o que ele não deseja. Nossa, é conhecimento completo e perfeito, falado pela pessoa completa e perfeita. Quem melhor para falar de Deus senão o próprio Deus, sem intermediários, sem profetas, sem espíritos, sem fantasmas, sem gente inspirada ou não, o próprio Deus falando de si mesmo. Se eu quero conhecer uma pessoa, a melhor maneira de conhecer é falar com essa pessoa e perguntar o que ele gosta, onde ele mora, o que ele faz, e por aí vai, né? E no Bhagavad Gita é isso aí, é o próprio Deus falando pessoalmente dele, tudo sobre ele. E quem melhor para falar dele do que ele mesmo? Não tem, né? Não tem. Onde eu estava, Bimala, já parei de falar, sim senhora. E agora? Você fica me pressionando, não vai dar tempo, e agora que já volta para a agenda. Vamos voltar para a agenda então, vamos voltar para a agenda. Não é fácil não, viu? Olha que impressão que ele vai ter de mim. A impressão é que eu sou um cão bailarino nas mãos de uma mulher, um macaco bailarino, um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Nayana, obedece, tá no Gita, ó. Obedece a autoridade. Senão você vai ter que obedecer uma mulher, vai ser um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Fala, dança, ele dança, pula, ele pula. Vai logo, ele vai logo. Não acha ruim não? Não acho ruim não. Estou banando o rabinho. Onde eu estava? Tá, Bimala, eu já falei do festival, já agradeci a turma lá, né, dos ouvintes anônimos e os conhecidos e os desconhecidos. Já falei do aniversário. Tá, agora, que mais? O aniversário, Bimala, o aniversário do grande mestre, que acontece nesse dia 18 de fevereiro, domingo, Ramanuja Acharya, que transformou os mais caídos em devotos de Deus. Ele faz aniversário de desaparecimento que é comemorado pelos servos do Senhor Krishna. Então vamos lá. Para você conhecer um pouquinho mais sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Ramanuja Acharya. Shri Ramanuja Acharya nasceu. Os devotos de Deus são como o sol, eles aparecem e desaparecem, eles nem nascem nem morrem. Shri Ramanuja Acharya apareceu em 1017 DC, perto de Madras, sul da Índia, numa família de eruditos védicos. Os devotos de Deus dizem que ele era uma encarnação de Lakshmana, o irmão do Deus Supremo. A palavra Ramanuja significa seguidor de Rama. Ele recebeu esse nome porque Lakshmana sempre segue e serve o seu irmão, o Senhor Ramachandra. O menino de espantosa inteligência Ramanuja rapidamente aprendeu sânscrito, lógica e os Vedas. Foi iniciado por um mestre espiritual e se casou com a idade de 16 anos. Ramanuja estudou com o mestre espiritual impersonalista Jadava Prakasha a fim de dominar a filosofia impersonalista e derrotá-la. Quando o brilhante Ramanuja continuamente ficava refutando seus argumentos impersonalistas, Jadava Prakasha tentou assassiná-lo. Poxa, parabéns, que belo mestre, hein? Também fazer o quê, né? Pessoas contaminadas são assim mesmo, né, Bimala? Um impersonalista cheio de desejos. Sem obter sucesso nesse plano, Jadava Prakasha expulsou Ramanuja do templo. Antes de sair, Ramanuja derrotou completamente a teoria de seu mestre da unidade e não distinção. Ramanuja explicou: enquanto certa unidade pode ser vista no interrelacionamento de todas as coisas, ainda assim tudo dentro do universo tem a sua própria realidade distinta.
Pérolas ensartadas num fio compartilham da unidade. Coletivamente elas formam um todo orgânico, um colar. Mesmo assim, cada pérola individual tem suas próprias qualidades singulares. Enquanto espírito, matéria e Deus podem ser vistos como um só todo orgânico, cada qual tem suas qualidades singulares. Portanto, o princípio de unidade absoluta de Shankara não pôde se sustentar. Em vez disso, o princípio da unidade caracterizada por diferentes qualidades deve ser aceito. Algum tempo depois, Jadava Prakasha encontrou Kureshi, um estudante de Ramanuja, que tinha memória fotográfica. Peraí, deixa eu tomar água. Citando escrituras autorizadas, a melhor prova védica, Kureshi o convenceu de que Brahman tem forma transcendental e qualidades advindas da realidade final máxima, a suprema verdade absoluta conhecida como o Senhor Narayana, que é outro nome de Deus, né? Ramanuja aceitava qualquer um como seu discípulo, independente de casta. Usando o método de purificação Pancha Sanskara, transformava pessoas comuns em sacerdotes brahmanas. Estabeleceu que a posição de um devoto de Deus ultrapassa todas as limitações e considerações sociais. Identificando-se como um servo, Ramanuja ensinou a adoração aos devotos de Deus. Diversas vezes, sacerdotes brahmanas invejosos tentaram envenenar Ramanuja. Para ensinar desapego a um discípulo, Ramanuja ensinou a seguinte demonstração. Falou para o discípulo criar confusão entre os renunciados sannyasis, trocando as roupas deles num balneário. Quando os renunciados sannyasis, que eram grandes eruditos, começaram a usar as roupas uns dos outros, iniciou-se uma grande discussão. O discípulo podia ver claramente que os renunciantes estavam apegados a um pouco de pano. Então Ramanuja enviou o discípulo para a casa de seu discípulo casado, Dhanurdasa. Ramanuja ocupou Dhanurdasa no templo a fim de assegurar que este não estaria em casa. Seguindo a ordem de Ramanuja, o discípulo começou a roubar algumas joias da esposa casta de Dhanurdasa, que estava dormindo. Depois que o discípulo pegou os ornamentos de um lado do corpo dela, de repente ela se virou. O assustado discípulo fugiu pela janela. Porém, esperou do lado de fora para testemunhar a reação de Dhanurdasa. Ao retornar para a casa da Dhanurdasa em conversa, ouviu de sua esposa: "Estou preocupada que o templo esteja precisando de dinheiro", disse sua esposa. "O que a faz pensar assim?", indagou Dhanurdasa. É porque enquanto eu dormia, um dos devotos do templo veio aqui pela janela e começou a roubar as joias do meu corpo. Para ir tão longe assim, penso que esses pobres santos devem estar desesperadamente necessitados de dinheiro. E o que fizeste enquanto ele roubava tuas joias? Eu me virei, mas ele fugiu pela janela. Por que fizeste isso? Disse Dhanurdasa. Eu não quis espantá-lo. Só me virei para que ele pudesse pegar as joias do outro lado do meu corpo também. E Dhanurdasa repreendeu a sua esposa. Se não fosses tão afetada pelo falso ego, terias dado todas as suas joias a ele. Agora o que vamos fazer? Nós falhamos miseravelmente. E a esposa dele lamentava: "Tens razão. Foi só o meu orgulho que me impediu de entregar tudo. Como jamais haveremos de fazer algum avanço?" Vendo tudo isso, o discípulo de Ramanuja ficou espantado ante a humildade e rendição destes devotos casados. Ramanuja explicou o significado desses dois devotos, as roupas dos renunciados sannyasis e as joias da esposa. Os renunciados sannyasis eram tão apegados a uns poucos trapos de pano esfarrapado que brigaram por causa disso. Porém, os devotos casados eram tão desapegados que até as joias valiosas, se fossem necessárias ao serviço do Senhor Krishna... Peraí, eu errei alguma coisa aqui. Porém, os devotos casados eram desapegados, até de joias valiosas, se fossem necessárias ao serviço do Senhor Krishna. É um ponto final, é verdade. Você fica me apressando, já sou ruim de serviço.
Ramanujacharya fundou a sucessão discipular, que é uma das 4 sucessões discipulares: Brahma, Shri, Kumara e Rudra. Então ele é uma das 4 sucessões discipulares principais dos devotos de Deus. Esta sucessão discipular propala a filosofia Vedanta do monismo qualificado. Os devotos de Deus da Gaudiya e os devotos de Deus da Shri Vaishnavismo compartilham de muitos ensinamentos e práticas. Os devotos de Deus da Gaudiya pegaram de Ramanuja a sua explicação de Deus e o verbatim da Diva. O princípio de Deus é como um fogo ardente, enquanto a alma vivente é como uma fagulha, uma pequena parte de Deus. É daqui que vem, Bimala. Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Nós, fagulhinhas, nunca seremos a fogueira, ou seja, nunca seremos Deus. Não tem essa bobagem de eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Ambas aceitam 3 classes de almas: as eternamente liberadas, as eternamente condicionadas e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações. Ramanuja ensinava a servir a Deus na morada eterna Vaikunta com temor e reverência no humor de servo e senhor. Os devotos de Deus da Gaudiya ensinam o serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Radha Madhava dentro dos bosques de Vrindavana. Ramanujacharya escreveu muitos comentários famosos sobre os Upanishads, Puranas e o Bhagavad Gita. Shri Bhāsya, seu comentário sobre o Vedanta, apresenta um formidável desafio aos comentários impersonalistas de Shankaracharya. Até hoje em dia, a sucessão discipular Shri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. Seu túmulo sagrado Samadhi fica em Sri Ranga. Ramanujacharya, 1017 a 1137, foi o principal mestre na sucessão discipular da Shri Sampradaya, uma das 4 linhas principais de mestres e discípulos que são devotos de Deus. Seu comentário do Vedanta Sutra, Shri Bhāsya, estabelece a qualificada doutrina conhecida como não-dualismo. Forte proponente da filosofia do personalismo, ele ensinou que, embora o Senhor Supremo Krishna e as almas individuais sejam qualitativamente unos, ainda assim há uma diferença entre eles, porque o Deus Supremo Krishna é infinito e nós, as entidades vivas, somos infinitesimais. Srila Ramanujacharya viajou extensivamente ao longo da Índia, ensinando o personalismo e derrotando os proponentes da filosofia monística. Fundou 74 templos de devotos de Deus. Aceitou como seus discípulos 700 monges renunciados sannyasis, 12.000 estudantes celibatários brahmacharis e milhares de devotos casados, inclusive os reis e proprietários de abastadas terras. Infelizmente, fim, né? E agora só resta glorificar essa encarnação de Deus. Shri Lakshmana Ki Jai, Ramanujacharya Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein, vai dar tempo, né? Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatyade Shatarine. Tá, já estou trocando óculos, nossa, é hoje, viu? Você fica inventando, falando um monte de coisa, mandando alô pro YouTube, falando aniversário tem que falar. Que mais, hein? Podia agradecer os ouvintes no próximo programa, podia mandar alô no próximo programa, mas não, quer fazer tudo no programa só. Ah, Bímola, você quer pôr São Paulo dentro de Adamontina? Tá, já tô
Eu estou falando, mas eu estou me virando aqui. Calma, não me apressa não. Já vai dar zebra aí. Deu até zebra, deu até errado. Aí, esqueci de entortar a tela, tá vendo? Ó? Vai demorar mais agora. Agora tem que tirar o livro daqui de novo. Não é fácil não, viu, Krishna? Não achei ruim não, estou banando o rabinho. Não, o culpado sou eu. Não tem problema não, o culpado sou eu. Estou acostumado já. Calma, já vai. O tempo de novo, o tempo e a maré não esperam por ninguém, é verdade. Paramos onde, hein? Mas deixa eu tomar água aqui, senão não vai. Aqui, ó. Paramos aqui. Então, o Swamiji deu início ao sacrifício de fogo, despejando as tinturas coloridas sobre o tabuleiro de terra perante ele. Com atenção fixa, sua congregação observava cada movimento misterioso enquanto ele recolhia os gravetos e lascas de madeira, mergulhava-os na manteiga clarificada, acendia-os na chama de uma vela e montava uma fogueirinha no centro do tabuleiro. Misturou grãos de gergelim, cevada e manteiga clarificada num vaso e então passou adiante a mistura. Cada novo discípulo pegou um punhado da mistura para oferecê-la ao fogo. Em seguida, pôs-se a recitar orações em sânscrito, pedindo a todos o obséquio de repeti-las. Cada oração terminava com o canto da palavra Swaha, 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 repetida 3 vezes. Não era para repetir. Não é fácil não, viu? E a cada Swaha, os iniciados arremessavam um pouco da mistura de gergelim e cevada para dentro do fogo. O Swamiji prosseguia derramando manteiga clarificada, empilhando a lenha e cantando mais orações até que o tabuleiro crepitava em chamas. As orações como que não acabavam e a manteiga jorrava e o fogo cresceu e o quarto ficou mais quente. Após 15 ou 20 minutos ele pediu a cada um dos iniciados que colocasse uma banana no fogo. Com 11 bananas amontoadas no fogo, as chamas começaram a esmorecer e a fumaça engrossou. Alguns dos iniciados levantaram-se e correram para tossir no quarto adjacente, e os visitantes recuaram para o corredor. Porém, o Swamiji continuou derramando a manteiga e os grãos remanescentes no fogo. Esta espécie de fumaça não perturba, disse ele. Outra fumaça perturba, mas não essa. Realmente, nós vimos isso, né? Nós tivemos a chance de ver isso funcionando, né, Bímola? E não perturba mesmo, não dói os olhos, não incomoda de jeito nenhum, né? Muito embora todos estivessem com os olhos lacrimejando de irritação, ele pediu que as janelas permanecessem fechadas. Dessa maneira, a maior parte da fumaça ficou retida dentro do apartamento e nenhum vizinho reclamou. O Swamiji deu um grande sorriso, levantou-se de seu assento perante o fogo de sacrifício, que é a língua incandescente de Deus, Vishnu, e começou a bater palmas e a cantar Hare Krishna. Colocando um pé diante do outro e gingando de um lado para o outro, começou a dançar Hare Krishna perante o fogo. Seus discípulos juntaram-se a ele na dança de Hare Krishna e no canto, e a fumaça diminuiu. Ele fez que cada discípulo tocasse suas contas nos pés do Senhor Krishna Chaitanya do quadro do Panchatattva sobre a mesa, e finalmente permitiu que abrissem as janelas. À medida que a cerimônia se encerrava e o ar no apartamento desanuviava, o Swamiji começou a rir. Havia tanta fumaça que pensei que teríamos que chamar o corpo de bombeiros. Prabhupada estava feliz, na verdade estava em êxtase, né, Bímola? Providenciou para que se distribuísse Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus a todos os visitantes e devotos. O fogo, as orações, os votos e todos cantando Hare Krishna, tudo isso criara uma atmosfera auspiciosa.
As coisas estavam indo para frente, agora havia devotos iniciados no mundo ocidental. No fim, a maioria dos discípulos voltou para casa, para seus apartamentos, deixando que o mestre espiritual deles limpasse tudo após a cerimônia de iniciação. 10 de setembro. Na manhã após a iniciação, Prabhupada sentou-se em seu apartamento lendo um comentário sobre o Śrīmad Bhagavatam. Enquanto lia, apoiava o grande volume em sânscrito perante ele sobre sua escrivaninha. Usava óculos diários de tartaruga que mudavam o seu aspecto, fazendo-o parecer extremamente erudito. Usava lentes apenas para leitura, e isso intensificava a impressão visual de que agora mergulhara em profunda meditação professoral. O quarto estava sossegado, e a luz do sol matinal entrava pela janela com seus raios cálidos. De repente alguém bateu à porta. Sim, entre. Ergueu os olhos, tirando os óculos, enquanto Mike e Jan, agora Mukunda e Janaki, abriram a porta, espreitando para dentro. Ele pedira para vê-los. Sim, entrem. Sorriu ele e eles entraram. Entraram fechando a porta atrás de si. 2 vivazes jovens americanos. Com os seus olhos expressivos, ele demonstrava estar de bom humor. O casal sentou-se diante dele e Prabhupada chamou-os alegremente por seus novos nomes de iniciação. Bem, vocês estão vivendo juntos, mas agora fizeram sérios votos de iniciação. Então o que farão quanto a isto? Bem, Mukunda parecia confuso. Não há amor na consciência de Deus, Krishna? E o Swamiji assentiu com a cabeça. Sim, por isso digo. Por que vocês não se casam? Eles concordaram que era uma boa ideia e Prabhupada imediatamente marcou a data do casamento para dali a 2 dias. O Swamiji disse que cozinharia um grande banquete e realizaria a cerimônia de casamento em seu apartamento e pediu a Mukunda e Janaki que convidasse os seus parentes. Tanto Mukunda quanto Janaki haviam crescido em Oregon e seus membros familiares acharam impossível viajar uma distância tão longa atendendo a um aviso tão em cima da hora. Somente a irmã de Janaki, Joan, concordou em vir. Prabhupada estava, para variar, sempre correndo contra o tempo, né? Joan comenta: eu mal sabia que espécie de casamento seria, sabia apenas que eles haviam encontrado um Swami e aprendiam sânscrito com ele, bem como frequentavam o seu pequeno templo, lojinha na 2ª Avenida. Quando me encontrei com o Swami, este estava sentado ao lado da janela em sua antessala, banhando-se à luz do sol, rodeado de panelas de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, a qual distribuía entre os devotos que estavam sentados em volta dele, encostados à parede. Eu fazia macrobiótica e não fiquei nada desejosa de compartilhar daquela refeição de meio-dia. Ao entrar no recinto, o Swamiji disse: quem é ela? E Mukunda disse: esta é a Joan, irmã de Janaki. Veio de Oregon para assistir ao casamento. O Swamiji disse: onde fica Oregon? E Mukunda disse: fica a 5.000 quilômetros de distância, do outro lado dos Estados Unidos. E ele perguntou: veio de tão longe. Muito bom. E quando chegarão os outros membros da família? Então eu disse: sou a única a vir para a cerimônia, Swamiji. Não importa, disse ele. É muito bom que você tenha vindo. Sente-se, por favor, e tome um pouco de Krishna Prasada. Ofereceu-me um pouco de caldo de ervilha, um sabidi bem suculento, iogurte, salada e chapatis, pães achatados. Porém, como eu me dedicava à macrobiótica, todo aquele alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, tinha um gosto intragável para mim. Praticamente falando, ficou o tempo todo entalada em minha garganta, mas lembro-me que ele olhava para a radiante e bela pessoa que estava tão ansiosa para que eu tomasse a Krishna Prasada que ele preparara.
E então comi tudo, mas em minha mente decidi que aquela seria a última vez que compartilharia de um almoço com os devotos. De qualquer modo, acabei terminando de comer, e o Swamiji, que estivera me observando, disse: "Quer mais? Quer mais?" E eu disse: Não, obrigada, muito obrigada, estou satisfeita. Estava muito boa, mas não posso aceitar mais nada. Enfim, o alimento oferecido a Deus Krishna Prasadam terminou. Todos se levantaram para limpar o local enquanto Swamiji comentava que desejava falar com Mukunda, Janaki e eu para fazer os preparativos para o casamento do dia seguinte. Então, quando já estávamos sentados no quarto com ele, o Swami estendeu a mão até um canto. Não tenho certeza do que eu estou lembrando. Então, quando já estávamos sentados no quarto com ele, o Swamiji estendeu a mão até um canto onde havia um grande pote com calda de açúcar cristalizado grudado pelo lado de fora, e eu pensei, esta deve ser a pièce de résistance, ou coisa parecida, né? É francês, Bima, não sei nem português, vou falar francês, pièce de résistance. Mas, dessa vez, não vou aceitar nada. Porém, de qualquer forma, ele introduziu sua mão no pote e tirou dele um grande, redondo e gotejante gulab jamun. Eu disse, não, estou tão cheio que não poderei aceitar nada. E ele disse, tome, e fez-me estender a mão e pegar o doce. Bem, ao terminar de comer o gulab jamun, estava totalmente convencida de que essa seria a última vez e que eu jamais viria ali. Depois ele pôs-se a explicar que na tradição védica a família da noiva fazia arranjos pomposos para o casamento. E já que eu era o único membro da família que comparecera, devia vir no dia seguinte e ajudá-lo a cozinhar o banquete do casamento. Então, às 9 da manhã do dia seguinte, enquanto Janaki decorava a sala para o fogo de sacrifício, atravessando fios com guirlandas de folhas e flores pelo teto da sala, subi para encontrar-me com o Swamiji. Ao chegar, ele imediatamente me mandou sair e fazer compras com uma lista para adquirir 5 ou 6 artigos. Um dos artigos não pude encontrar em nenhum dos mercados, embora falasse com muitos lojistas. Quando voltei, ele me perguntou, conseguiu todos os artigos da lista? E eu disse, bem, todos exceto um. Qual? Perguntou ele. E eu disse, bem, ninguém sabe o que é tumar. Ele me fez lavar as mãos e sentar-me no chão de um dos quartos com um saco de 2 quilos de farinha, meio quilo de manteiga e uma jarra de água. Olhou para mim e disse, você pode preparar massa de consistência média? E eu repliquei, o senhor quer dizer massa comum de pastel, de bolo, de torta ou de pâté brioché? Que espécie de massa o senhor quer? Quantos anos você tem? Disse ele. 25, Swamiji. 25 anos, disse ele, e não sabe preparar massa de meia consistência média? É costume na Índia que qualquer mocinha a partir dos 5 anos de idade é muito experiente em preparar estas massas. Mas não importa, vou mostrar-lhe como fazer. Assim, com muita habilidade, esvaziou o saco de farinha e com as pontas dos dedos introduzia a manteiga até que a mistura assumia uma consistência espessa. Então cavou um poço no centro da farinha, derramou exatamente a quantidade certa de água e com muita destreza amassou-a até transformá-la em massa de consistência média, macia como veludo. Em seguida introduziu uma travessa de batatas cozidas, esmagou-as com as pontas dos dedos e começou a adicionar condimentos na massa, Mostrou-me como preparar e enrolar cachores de batata, que são pastéis indianos fritos com recheio de batata condimentada. É difícil ler essas coisas.
De 11 da manhã até as 5 da tarde fiquei sentada no mesmo quarto fazendo cachores de batata. Enquanto isso, no decorrer da mesma tarde, o Swamiji produziu 15 outros pratos vegetarianos especiais, cada um em quantidade suficiente para 40 pessoas, e fizera-os sozinho em sua pequena e estreita cozinha. Fazia bastante calor naquela tarde e eu suava. Swamiji, perguntei eu, por favor, posso beber um pouco de água? Ele deu uma olhadela, voltando-se para a porta e disse, vá lavar as suas mãos. Fui lavar as mãos e quando voltei, Swamiji tinha um copo de água para mim. Explicou-me que não se deve pensar em comer ou beber nada enquanto se prepara alimentos para oferecer ao Senhor Supremo Krishna. Assim, após beber o copo de água, fui lavar as minhas mãos e sentei-me de novo. Por volta de 2 da tarde eu disse, Swamiji, posso fumar um cigarro? Ele deu uma outra olhadela, voltando-se para a porta e disse, vá lavar as mãos. Assim eu fiz e ao voltar ele explicou-me as 4 regras da consciência de Deus, Krishna. Continuei a fazer os cachores lá pelas 3:30 ou 4 horas. O quarto estava um forno e enquanto o Swamiji trazia mais uma de suas preparações, eu esfregava minha testa com o braço e com a mão. Ele virou-se para mim e disse, por favor, vá lavar as mãos. Assim o fiz outra vez e ao retornar, ele tinha uma toalha de papel molhada para mim. Explicou que para cozinhar para Deus, Krishna, era necessário observar determinados padrões de limpeza e pureza que eram diferentes daqueles aos quais eu estava acostumada. Para aqui, Bimala. Puxa vida. Então vamos parar a fazer o quê, né? Vamos parar na página 188, onde cerca de 30 pessoas compareceram. E como ela falou, o Prabhupada fez um monte de pratos para 40 pessoas. Não lembro quantos. Isso aqui é demais, Bimala. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Prabhu Eya Vilashi
Radha Krishna Seva Pavo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi Moreia Vilas, Vilas com Dediova Moreia Vilas, Vilas com Dediova Nayane Heribosada Yogalaru Parashi Nayane Heribosada Yogalaru Parashi Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru Ei Vedanadaru Sakya Nugata Kuru Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani 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 Vrinde
Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.